Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que estão vocês? Como é que está o clima por aí? Como é que está o tempo por aí? Pois é falando em tempo e clima que nós vamos dar a nossa aula hoje, ok? Então, se ligue aí. Vamos começar aqui o nosso slider, né? Vai acompanhando aí. Aula pequenininha, não vai se chatear muito, não vou tomar muito teu tempo, tá ok? Então, deixa eu só botar aqui a tela inteira, né? Botar aqui meu marca-texto e vamos ver o que rola aqui. Olha a tirinha aqui, né, para começar. A garotinha fala para os rapazes ali, né? Então a gente se encontra no campo às 4 horas. Aí deu às 4 horas se encontraram, né? Aí o que ela disse? Parece que o nosso jogo vai ficar para outro dia. Olha aqui o céu estava aberto, né? Azulzinho. E aqui você vê que o céu aqui já estava cinza, né? E aí eu te pergunto, o que é que mudou aí? Mudou o tempo ou mudou o clima? Você sabe responder? Beleza, não precisa saber ainda. Vamos daqui a pouco tratar sobre isso. Vamos lá. Tempo atmosférico, né? As condições do tempo mudam o quê? Constantemente. O que ele quer dizer com constantemente? Você, por exemplo, amanhece o dia, né? O sol brilhando, quente, né? Porque aqui na nossa região, desde as 6 horas da manhã, 6, 7 horas o sol já está quente, o dia já está quente, né, por causa do sol. Então, mas chega meio-dia, pode chegar uma nuvem, né, cobrir o tempo, de repente o sol fica coberto e começa uma chuva, né? Então, esse é o tempo atmosférico, ele pode mudar a qualquer momento, né? Aí vamos aqui. No mesmo dia pode fazer calor, né? Pela manhã, como eu estava dizendo, né? Amanhecer um dia ensolarado, esfriar à tarde e chover à noite, né? Aqui esfriar é difícil, né? Mas pode, né? Diminuir o calor, né? E chover, né? Isso acontece, é normal. Quando afirmamos que o dia está chuvoso, o dia está chuvoso, quente ou frio, estamos nos referindo ao quê? Ao tempo atmosférico, ok? Então, se você não sabia, quando você está falando em hoje está ensolarado, hoje está chuvoso, hoje está quente, hoje deu uma esfriadinha, né? Ou deu uma amenizada no nosso caso, né? Estamos falando de tempo atmosférico, que na verdade é um conjunto de condições de temperatura, né? De umidade, a quantidade de água no dispersa, né? Em vapor, ventos que ocorrem em curto período de tempo, né? Então, tudo isso, coisa de 10 minutos pode alterar, né? Como um dia, uma semana ou um mês, né? O tempo atmosférico é parte importante de nossas vidas. Conhecer suas condições ajuda os seres humanos a definirem o melhor momento para realizar determinadas atividades, como brincar ao ar livre, né? Brincar ao ar livre, ir à praia, né? Quem é que gosta de ir para a praia na chuva? Eu não gosto. Plantar, né? Colher, né? Porque num dia chuvoso é complicado você ir colher. E também, vamos dizer, festas, né? Tá marcado um show para, sei lá, para o comecinho do ano. Eles vão olhar lá se naquele período existe possibilidade de chuvas fortes. Se existir, provavelmente eles não vão fazer ao ar livre, porque vai ter dificuldade, não é isso? Então, vamos continuando aqui. O tempo atmosférico também influencia as navegações, lógico, né? As navegações de barcos
e também de aviões. Aviões ele é navegado, né? Ele tem uma navegação que diz para onde vai, para onde vem, de onde vem, né? Entre muitas outras atividades. Para saber se está frio ou calor, se irá chover ou não, se o dia ficará nublado ou ensolarado, né, com predomínio do sol, as pessoas costumam consultar o quê? A previsão do tempo, né? Que é divulgada diariamente em jornais, revistas, internet, telejornais. E na internet, no celular da gente, né? A maioria dos celulares modernos também dão a previsão do tempo, né? Ok? Agora vamos aqui para clima, né? Muitas vezes as pessoas, muitas vezes não, na maioria das vezes, né? Você provavelmente confundia, mas não vai mais confundir, né? As pessoas confundem, né? Confundem os conceitos de tempo atmosférico, né? Que não é esse mesmo tempo do relógio, de tempo atmosférico e clima. Apesar de estarem relacionados, eles têm significados o quê? Diferentes. O significado é diferente. Estão relacionados? Estão. O tempo atmosférico refere ao tempo, né? O tempo atmosférico refere-se às condições o quê? Momentâneas. Ensolarado, nublado, chovendo, né? Da atmosfera é verificado em determinado lugar, ao passo que o clima, agora vamos descobrir o clima, né? Está relacionado às mudanças do tempo atmosférico, né? As mudanças do tempo atmosférico durante o quê? Um longo período, né? Ou seja, o tempo, gente, o tempo, ele é o quê? São períodos menores, né? Como eu disse para vocês, o tempo pode mudar em algumas horas, em alguns minutos. Já o clima, né? O clima não. O clima ele demanda o quê? Muito tempo para mudar. Por exemplo, aqui nós estamos próximo da linha do Equador. A tendência do nosso clima aqui é mudar para mais quente. Só que para isso vai ter que ocorrer uma série de fatores, né? O homem vai ter que destruir mais das matas, né? Como já destruiu muito aqui, para poder ficar diferente. Isso demanda tempo, né? Graças a Deus. Então, o clima ele demanda mais tempo, né, do que o tempo atmosférico para mudar, né? Um clima ele vai mudar numa razão de várias décadas, de séculos, né? Hoje em dia, né, nessa razão de séculos e décadas, pelo fato da forma como o homem degrada o ambiente, né? Mas é mais difícil você mudar do clima do que mudar o tempo, né? Eu, inclusive, dou sempre o exemplo, gente, daqui de Imperatriz, né? Quando eu era criança aqui em Imperatriz, o período das chuvas, ele era bem mais longo, né? Aqui começava a chover em novembro, né? Chuva mesmo, chuva forte, né? Muita chuva, né? Em novembro e ia encerrar praticamente em março, né? Então eram períodos longos de chuva e muita chuva, sempre chuva caindo. Hoje em dia não, nós estamos, por exemplo, agora nós estamos no mês de dezembro, né? Caíram poucas chuvas, né? E tá nesse calor, nessa secura aqui com pouquíssimas chuvas, né? E isso mudou devido às florestas que tinham aqui nas proximidades, que foram derrubadas, foram transformadas em madeira, né? Para fazer móvel, para fazer palito de dente, sei lá, tanta coisa, né? E hoje em dia o nosso clima já está um pouco alterado, mas deixou de ser tropical equatorial? Não, continua o tropical equatorial, até porque nas características ainda se enquadra. Mas se continuar o nível de destruição, a floresta amazônica foi destruída, seguindo essa evolução, né? Daqui uns 30, 40 anos, 50 anos no máximo,
a floresta amazônica vai ser reduzida bastante. E as chuvas que nós temos, que são poucas, elas vão ser bem menores. Então, o clima ele pode se tornar até um semiárido, né? Deus o livre. E aí, infelizmente, né, a situação vai ficar muito difícil. Porque sem chuva não tem rio, sem rio não tem água, e sem água vocês já viram, né? O bicho pega. Para caracterizar o clima de um município, região ou país, os meteorologistas, né? Quem são os meteorologistas? Aqui, cientistas que estudam fenômenos que ocorrem na atmosfera, observam e estudam as condições do tempo atmosférica durante pelo menos o quê? 30 anos seguidos, né? Para evidenciar mudanças, né? No decorrer desse tempo são analisadas as variações de temperatura, né? De umidade, né? Que é a água em forma de vapor disperso no ar, né? Do ar, né? Dos ventos e da quantidade de precipitação. O que é precipitação, professor? Está aqui, ó. Precipitação. Água em estado líquido, chuva, ou sólido, neve ou granizo, que se precipita. O que é precipitar? É cair, né? Precipitar é cair. É cair em determinado lugar ou região da superfície terrestre. Então, a quantidade de chuva, neve ou granizo que cai. Ok? Os climas são diferentes. Sim, os climas são diferentes. Em nosso planeta existem vários tipos de clima, né? Há, por exemplo, climas quentes, né? Em que as médias temperaturas são elevadas ao longo do ano, ou seja, na maioria do tempo, né? Existem climas frios, né? Em que as médias são baixas, né? As temperaturas são baixas, né? E a ocorrência até de neve. Quanto à umidade em determinados climas, o ar é mais úmido que em outros, com ocorrência de chuvas, né? Quanto mais umidade no ar, maior a possibilidade de chuva, né? Então vamos lá. Ok, gente. Então a gente vai encerrando aqui. Você já deu para diferenciar, né? Quando você fala de, deixa eu ligar aqui para poder a gente conversar no cara a cara, né? Aqui. Tá, liguei aqui. Então você entendeu, né, gente? Quando a gente fala tempo, de tempo, você está dizendo se está ensolarado, se está nublado, se está chuvoso, isso é tempo. Isso, o tempo, ele pode mudar em questão de minutos, né? Minutos, horas, o tempo pode ser alterado. Porque está nublado, de repente abre e o sol fica ensolarado, né? Alguns minutos isso acontece. Agora o clima não, o clima são décadas, até centenas de anos e sem a interferência humana até milhares de anos para ele ser alterado, né? Mas com a ação do homem, principalmente de onde os climas dependem da vegetação, no caso aqui da Amazônia, o clima pode ser alterado sim, como ele já mudou do tempo que eu era criança, há 20, 30 anos atrás, até aqui. Ok, gente? Então, valeu, muito obrigado, até a próxima. Valeu!